ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Atenção, em 5 segundos, direto ao ponto. Agora no ar, um jornal dinâmico e com compromisso de levar a verdade. Direto ao ponto, as principais notícias da cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Economia, política, esporte, prestação de serviço e muito mais. No ar, direto ao ponto. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Oi, bom dia. Estamos chegando a partir de agora, direto aqui do município de Novo Oriente, em mais um programa direto ao ponto, direto aqui da sua CN Mix, para todo esse mundão de meu Deus. Obrigado a você que nos acompanha. A partir de agora você confere o programa direto ao ponto através aqui da CN Mix, aqui na cidade e em toda a região, também através das nossas fanpages no Facebook, aplicativos Radiosnet, Zeno Rádio, Rádio Box e plataforma CX. Até meio-dia, levando as principais informações para você que liga e se liga aqui com a gente através do nosso WhatsApp. Anota aí, DDD é 889-9361-1909. 9361-1909. Hoje, quinta-feira, 24 de agosto de 2023. Obrigado a você que acompanha o nosso programa até meio-dia. Obrigado pela sua companhia. A comunicação e mixagem é desse amigo de vocês, Claudemir Nunes. Até meio-dia, as principais informações chegando para você. Lembrando também que a gente está levando o nosso programa através da Irapuá Web Rádio, ali na cidade de Crateús, também até Ararindá, curtindo o nosso programa. E atenção para os destaques desta quinta-feira aqui dentro do programa Direto ao Ponto. Receita libera hoje consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2023. Ministro da Defesa pede nome de militares que se reuniram com hacker.
Goiás suspende ações de acusado dos atos golpistas e STF explica. Mecanismo do juiz de garantias deve ser instalado em até 1 ano. A antiga usina do estado do Rio vai virar assentamento do MST. Comissão aprova proposta do marco temporal de terras indígenas. Ontem à noite, foi votada a questão do aumento do salário mínimo no Congresso Nacional. Daqui a pouco, informações sobre esse assunto. Comissão aprova proposta, como a gente já falou aí, já das terras do marco temporal, já aqui dentro do programa. E ainda STF faz 1 minuto de silêncio em homenagem à mãe Bernadette. Líder russo de grupo mercenário morre em queda de avião. Você viu aí as imagens ainda no dia de ontem, né? O avião caindo, matando 10 pessoas, entre elas o líder russo do grupo Wagner, inclusive, que bateu de frente contra o governo russo de Vladimir Putin. E muita gente está falando que foi queima de arquivo. Duvido nada, ali na Rússia tudo acontece. Daqui a pouco também a área policial aqui dentro do programa, o que aconteceu de ontem para hoje no plantão policial aqui do 7º Batalhão de Polícia. Informações também do esporte. Ontem na Libertadores, Palmeiras goleou a equipe da Colômbia. Pereira, lá da Colômbia, né? O Pereira não sabe aonde o Palmeiras entrou. Ainda já a previsão do tempo aqui dentro do nosso programa. Você confere também as informações do Jornal O Povo e Diário do Nordeste, as principais manchetes aqui dentro do nosso programa, direto ao ponto, até meio-dia. Essas e outras informações você confere aqui através da sua CN Mix. Daqui a pouco mais informações, né, a respeito aí de mais alvo da operação, né, que foi preso por fraude em compra de armas. Inclusive este alvo aqui, né, inclusive aparece aqui em foto com o filho de Jair Messias Bolsonaro. Ainda CPI dos atos de 8 de janeiro, quebra de sigilos de Zambelli e do hacker Delgatti. Essas e outras até meio-dia. Agora são 10 horas 11 minutos, 10 horas mais 11 minutos. Muito obrigado a você que acompanha nesse exato momento o nosso programa, seja pelas redes sociais, pelos nossos aplicativos, através aqui também da nossa CN Mix. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia. Até meio-dia as informações chegando até você. Deixa eu mandar um abraço para a Rita de Cássia, um bom dia, ela que está aí acompanhando o nosso programa através aí das nossas
fanpages. E agora há pouco chegou ao Congresso Nacional o Cid, né? O Cid, ele que é aí um dos era responsável por todas as demandas do Jair Messias Bolsonaro, do ex-presidente, e que está arrolado nessa questão aí desses presentes, dessas joias. E hoje o mesmo vai depor novamente, já que no seu depoimento anterior, Cid se calou, nada falou com as perguntas das pessoas feitas ali para ele simplesmente não relatou nada. Diferentemente o que estão esperando, inclusive bancada de oposição que lá estará fazendo e indagando essas perguntas ao mesmo, desta feita o mesmo vai falar que sim, que levou as joias a mando de Bolsonaro. Inclusive se especula-se que o próprio Cid tenha feito uma espécie de acordo, de delação, para responder tudo e mostrar o que aconteceu. Vamos estar atentos para saber aí quais serão os novos capítulos que esse novo depoimento de Mauro Cid, né, irá trazer, as novidades, portanto, envolvendo o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro a respeito dessa questão dessas joias, que o negócio para render. Saber se isso vai dar alguma coisa, não sei, né? Vamos esperar o que é que vai acontecer, vamos esperar aí as análises dessas reuniões aí da CPI sobre esses atos golpistas de 8 de janeiro, 10 horas, 14 minutos, 10 e 14, vamos começar aí, deixa eu mandar um abraço aí também para quem está curtindo o nosso programa através do rádio, através aí da Irapuá, enfim, a você que acompanha a gente, muito obrigado. Os amigos ali do Vicente Manelim, um bom dia a você acompanhando a gente nas cidades vizinhas, Quiterianópolis, aos amigos de Crateús, Independência, Sucesso, Tamboril, Poranga, Ipaporanga, Ararendá, Nova Russas, toda essa região, obrigado pelo carinho. Até meio-dia as informações não param aqui dentro do nosso programa. E a gente vai começar trazendo aí a previsão do tempo. Todo dia a gente só vê, além de queimadas, inclusive, agora, já hoje, pegando fogo, aqui no estado vizinho Piauí, inclusive, as chamas bastante altas e que poderá ter perigo imenso, inclusive, para reservas ali no Piauí. Reservas da Caatinga, uma das principais do estado, por que não dizer do Nordeste. E essa questão de queimada, gente, está muito perigoso. Além da questão climática, tem-se ainda a população, o ser humano, ter bastante cuidado, porque uma pequena fagulha, faísca, como o mato está seco, aí a questão do fogo é iminente. E às vezes não tem um trabalho feito de aquela questão tipo aquele aceiro, né, que chamam, vamos falar aqui no popular, para dividir ali o mato da cerca, enfim, aí fica complicado, aí passa para outras áreas e aí vai levando a propagação com relação à questão do vento. Então vamos ter bastante cuidado. Nessa época aqui no Nordeste a gente vê muito das queimadas, não só a queima de roça, e tem que ser feito um trabalho bem feito para evitar que esse fogo propague-se para outras regiões que você não tem intenção de tocar fogo. Essa questão até de fogo hoje no roçado, gente, está ficando para trás. Hoje em dia tem outros meios que beneficiam a agricultura,
que beneficia a própria terra para o seu plantio e deixando-a mais forte, não necessariamente ter que queimar. Vamos aí trazer, portanto, aí a previsão do tempo para esta quinta-feira em todo o país. Vamos lá, a previsão. Previsão do tempo para quinta-feira, 24 de agosto. Região Centro-Oeste. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem nesta quinta-feira tempo claro com névoa seca pela manhã e poucas nuvens com névoa seca à tarde. Os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 38 graus. A umidade do ar fica entre 15% a 50%. Cuiabá, em Mato Grosso, fica com tempo claro com névoa seca no período da manhã e poucas nuvens com névoa seca à tarde. A temperatura varia entre 27 e 39 graus. A umidade do ar registra de 20% a 45%. Região Nordeste. Salvador, na Bahia, apresenta muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar vai de 60% a 90%. Ubajara, no Ceará, festeja aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura oscila de 19 a 36 graus e a umidade do ar marca de 30% a 100%. Região Norte. Boa Vista e Roraima tem muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 36 graus. A umidade do ar vai de 40% a 85%. Palmas, em Tocantins, fica com sol entre muitas nuvens. A temperatura oscila entre 23 e 37 graus e a umidade do ar gira em torno de 25% a 80%. Região Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, apresenta sol entre muitas nuvens pela manhã e sol entre poucas nuvens à tarde. A temperatura varia entre 20 e 33 graus e a umidade relativa do ar vai de 50% a 95%. Buritama, em São Paulo, festeja aniversário com sol entre poucas nuvens pela manhã e poucas nuvens com névoa seca à tarde. A temperatura fica entre 24 e 39 graus e a umidade do ar oscila de 15% a 40%. Região Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem nesta quinta-feira muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 16 e a máxima 22 graus. A umidade do ar é de 70% a 100%. Curitiba, no Paraná, tem sol entre muitas nuvens pela manhã e muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada à tarde. A temperatura oscila entre 16 e 26 graus. A umidade relativa do ar vai de 25% a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 24 de agosto. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filipim. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Obrigado pelas informações, né, aí sobre a previsão do tempo. Não está nada boa aqui em todo o país, com temperatura chegando aí a casa dos 40 graus ou mais, né? Não é brincadeira não, viu, gente? As informações que a gente tem não são boas para muitas pessoas nesse período. Tem que se hidratar, né? Reidratar, tomar bastante água, líquido, água de coco, seja o que for, suco, para evitar justamente aí a desidratação. Policiais civis da Delegacia de Repreensão aos Crimes contra a Ordem Tributária apreenderam o celular de Jair Renan, filho de Bolsonaro, é o 04.
foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Civil do Distrito Federal nesta quinta-feira, já hoje. A ação batizada de Operação Nexum cumpre outros 4 mandados de prisão, de busca e apreensão, aliás, e 2 de prisão preventiva por crimes contra a fé pública e a associação criminosa, além de crimes cometidos em prejuízo do erário do Distrito Federal. Além do celular, os policiais apreenderam um HD e anotações em imóveis de Jair Renan, no Distrito Federal, em Balneário Camboriú. Menina, aí tem coisa. Aí vai aparecer muita coisa quando for começar a destrinchar, tá bom, gente? A destrinchar aí algumas cositas que ainda estão aí em volta a névoas, a nuvens, um verdadeiro nevoeiro de informações. Aí eu quero ver onde é que vai chegar, portanto, essas pendências que ainda arrolam a família Bolsonaro. 10h22, as informações chegando a todo instante aqui para você que confere o nosso programa. A Receita libera hoje a consulta ao 4º lote de restituição do imposto de renda deste ano de 2023. Quem não recebeu ainda poderá receber neste lote. Vamos lá, a informação. A Receita Federal libera a consulta ao 4º lote de restituição do imposto de renda. Serão pagos 7 bilhões e 500 milhões de reais para mais de 6 milhões de contribuintes. O crédito será realizado na próxima semana, dia 31 de agosto, na conta bancária informada na declaração ou na chave Pix. Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. São 5 milhões e 700 mil contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 29 de maio. O restante, quase 360 mil, são pessoas que têm prioridade, como idosos acima de 60 anos ou pessoas com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e professores. Ainda faz parte do grupo quem fez a declaração pré-preenchida ou optou por receber a restituição via Pix. Para consultar a restituição, basta acessar gov.br/Receita Federal, clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita para tablets e smartphones. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Obrigado, Renato, por essas informações. Quem é que não quer receber, né? A rotina de Cid na prisão tem de corrida a escolta, não é brincadeira, olha aí, viu? Menino. Inclusive o mesmo chegou fardado mais uma vez à Câmara para depor, mesmo ele sendo um ex, né, general, né, ou seja, um oficial do Exército. Não sei se deveria, né, e por estar respondendo isso, vai remanchar aí, né, a questão do Exército, mas fazer o quê, né? BRICS aprova a entrada da Argentina de mais 5 países, está aumentando, né, aí, aumentando aí, portanto, o número de países fazendo parte aí dos BRICS. Incêndio atinge torres próximas a pacientes do INCOR. Explosão de container em Santa Catarina lança material a 30 metros. A temperatura aí está daquele jeito, não é brincadeira não. Daqui a pouco informações sobre a área esportiva. O Palmeiras dá show com surpresa de Abel e fica muito perto da semi. Agora, meu amigo, o Palmeiras pode perder até de 3, que ainda estará garantido, portanto, né, garantido aí para estar aí na semifinal. Isso aí, né? Quem faz por onde é um bom time, então tem tudo para ir para frente aí, com certeza. E quebrando o recorde, né? Já que aí o Abel vai estar quebrando mais um recorde aí, indo para uma semifinal pelo Verdão. São 10h25, a informação aqui não para. Ministro da Defesa pede nome de militares que se reuniram com hacker. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, enviou ofício ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para pedir os nomes dos militares das Forças Armadas que teriam se reunido com o hacker Walter Delgatti. A informação foi dada após Múcio se reunir com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O ministro quer saber quem são os militares
que teriam se encontrado com Delgatti, já que, segundo o depoimento do hacker à CPI mista do 8 de janeiro, o encontro seria para elaborar relatório das Forças Armadas sobre segurança nas urnas eletrônicas. Seria útil também para conseguir informações sobre o código de fonte do equipamento e questionar a integridade do sistema brasileiro de votação. Aos parlamentares, o hacker disse que orientou os militares responsáveis por produzir o documento entregue no dia 9 de novembro de 2022. Delgatti revelou que esteve 5 vezes no Ministério da Defesa, entrou pela porta dos fundos do prédio e que se reuniu com o então ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e com servidores ligados à área de tecnologia da informação da pasta. O hacker ainda assegurou que o relatório das Forças Armadas sobre o sistema eleitoral foi integralmente orientado por ele. José Múcio afirmou ter determinado uma varredura nas câmaras de segurança do edifício sede do Ministério da Defesa, mas não encontrou registros da entrada de Walter Delgatti ou de reuniões dele com militares no prédio. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Obrigado, Ana Lúcia, por essas informações aqui dentro do nosso programa Direto ao Ponto. São 10 horas 27 minutos, 10 e 27. Vamos trazer agora informações sobre as manchetes do Diário do Nordeste. Hoje, dia 24 de agosto de 2023. Vamos conferir, portanto. Policial, servidores do Detran e despachantes, MP denuncia 43 pessoas por integrarem quadrilha aqui no estado do Ceará. 123 Milhas cancela viagem de família cearense para a Europa e prejuízos passam de R$35 mil. Ainda sobre a 123 Milha derrotada na justiça e deve emitir passagem promo de cliente de São Paulo. Eumano anuncia convocação de policiais militares e concurso para a Polícia Civil. Jair Renan, filho de Bolsonaro, é alvo de mandado de busca e apreensão. O que muda com a aprovação do arcabouço fiscal no Congresso Nacional? Após polêmica, vice-prefeito de Juazeiro do Norte assume direção do Hospital Regional do Cariri. 10h29. 4 pontos sobre América Mineiro e Fortaleza pela Copa Sul-Americana. Piso da enfermagem, projeto deve ser enviado à Assembleia Legislativa na próxima semana. Intenção de consumo é a maior desde 2015. Essas são, portanto, as informações do Diário do Nordeste de hoje, 24 de agosto de 2023. Vamos agora conferir, portanto, as informações e as manchetes do jornal O Povo, também aqui do estado. Promotor diz que não foi dada devida atenção a triplo homicídio de PMs. Eumano anuncia novo centro de segurança pública e promete concurso para a Polícia Civil. Vítima de tortura e sequestro são liberadas após varredura da PM. Carro do Ministério Público do Ceará é alvo de tiros em Caucaia. Filho 04 de Bolsonaro, Jair Renan é alvo de operação contra estelionato. Ceará segue registrando altas temperaturas com máxima de até 37 graus. Motociclista morre em colisão com micro-ônibus no centro de Fortaleza.
Torcida do Ceará prepara aerovozão antes de embarque para jogo contra Tombense. Projeto levará 200 estudantes da rede pública de Fortaleza para consulta com oftalmologista. Égua prenha, cega e com sinais de maus tratos é resgatada de cacimba em Quixadá. Crato terá polo de ensino de gastronomia e turismo, diz presidente do Centec. Servidores públicos federais, reajuste salarial é aprovado pelo Senado. Essas e outras você confere no programa Direto ao Ponto e também aqui através do jornal O Povo. 10h32, eu vou um rápido intervalo e volto já já com mais informações aqui dentro do nosso programa. Rádio CN Mix. A programação que faz a diferença. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Música! De assumo! Sexo social amante, mas sinto ciúme. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Dez e 34, mandar um abraço pro Cristiano Souza, sempre ligado com a gente aqui através das nossas fanpages. Um abraço, obrigado pelo carinho. Até meio-dia, você conferindo com a gente o programa Direto ao Ponto aqui pela sua CN Mix, através dos nossos aplicativos. Ó, você que não mora aqui em Novo Oriente ou mora no interior, quer também conferir o nosso programa, a nossa programação é bem fácil. Basta você baixar aí o aplicativo Radiosnet, é bastante conhecido, né? Aí você coloca lá CN Mix, vai conferir a nossa no ato, certo? CN Mix e vai conferir a nossa programação através aí do Radiosnet. Se preferir, pode baixar também o Rádio Box, certo? O Zeno Rádio ou a plataforma CX através do computador. E aí você escuta aí diariamente a nossa programação, o nosso programa Direto ao Ponto. A informação não para aqui, chegando a todo instante, a todo momento, para você que acompanha o nosso programa. Infraero passa a administrar Aeroporto Lúcio Lima de Crateús a partir da próxima segunda-feira. Portanto, aí a Infraero vai administrar aqui o aeroporto da cidade de Crateús. Com a formalização, a Infraero assume todos os serviços referentes ao funcionamento dos equipamentos estaduais, desde a gestão administrativa e operacional, incluindo a manutenção da infraestrutura e segurança operacional e aeroportuária. Além de Crateús, outras 9 cidades no interior
do estado. Horas 36 minutos, 10h36. Mais informação para você que acompanha aí a nossa programação. Daqui a pouco a área policial e também a área esportiva. Alexandre de Moraes suspende ações de acusados dos atos golpistas e o STF explica o porquê. O Supremo Tribunal Federal divulgou nota nesta quarta-feira explicando a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender ações penais de acusados de incitar um golpe de Estado nos atos de 8 de janeiro. A decisão atendeu um pedido da Procuradoria-Geral da República, a PGR, para que o órgão analise a possibilidade de acordos com os que estavam acampados na frente dos quartéis, mas não participaram da invasão da Praça dos Três Poderes. Alexandre de Moraes suspendeu por 120 dias a tramitação das ações penais para esses acusados. O STF esclarece que a suspensão é apenas para quem teve participação secundária nos atos. Quem participou diretamente da invasão e da depredação dos prédios públicos não poderá firmar acordos deste tipo. Os acordos de não persecução penal, que estão sendo estudados pela PGR, permitem que os acusados confessem crimes em troca de medidas diversas da prisão, como a reparação dos danos provocados, pagamento de multa ou prestação de serviços à comunidade. O STF ainda afirma que, caso esses acordos sejam firmados pela PGR com os envolvidos nos atos golpistas, o ministro Alexandre de Moraes ainda vai analisar se eles estão de acordo com a legislação e se os acusados preenchem ou não os requisitos previstos na lei. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Obrigado, Gésio, por essas informações, né? Estão revendo algumas coisas, né, na questão aí da depredação, das participações secundárias, e as adoções são essas mesmo, né? Para tirar o joio do trigo. STF, mecanismo do juiz de garantias deve ser instalado em até um ano para se ajeitar tudo direitinho até lá, né? Ajeitar a casa. Vamos à matéria. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira pela obrigatoriedade da instalação em até um ano do mecanismo do juiz das garantias, prorrogável por igual período, se justificado. O modelo está previsto no pacote anticrime aprovado pelo Congresso Nacional em 2019. O mecanismo prevê que o magistrado deve atuar na fase do inquérito policial, sendo responsável pela legalidade da investigação criminal e pela proteção dos direitos individuais dos investigados. A adoção do juiz das garantias estava prevista para entrar em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, mas foi suspensa por uma liminar do ministro Luiz Fux, relator do caso. Agora, o Supremo julgou o caso definitivamente. A aprovação ocorreu após a divulgação de ilegalidades que teriam sido cometidas durante as investigações da Operação Lava Jato. Após 10 sessões de julgamento, a maioria dos ministros entendeu que a inclusão do juiz das garantias na legislação brasileira é constitucional. Luiz Fux ficou isolado na votação. O relator defendeu que a aplicação do modelo não é obrigatória. Com a decisão do Supremo, o sistema de justiça vai contar com o juiz das garantias e o juiz da instrução e julgamento. Atualmente, o processo é conduzido pelo mesmo magistrado, que analisa pedidos de prisão, decide sobre busca e apreensão e também decide se condena ou absolve acusados. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Obrigado, Daniela, por essas informações. A Justiça tentando dar mais caminhos e, lógico, garantias para as pessoas, né?
E isso é uma boa aí, essa questão aí do juiz de garantia. Vamos esperar que daqui a um ano, como aí é o objetivo, né, definitivo, para que já se tenha isso aí incluído na justiça brasileira. Olha, falando aí sobre o filho 04, a gente acabou de falar do Renan, e o ex-presidente Jair Bolsonaro já colocou em dúvida a inocência do filho, homem mais novo, do filho mais novo dele. Ou seja, Jair Renan, o 04, alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal, ainda nessa quinta-feira, sob suspeita de lavagem de dinheiro. Durante um café da manhã com pastores evangélicos, na manhã de 13 de abril do ano passado, o então presidente comentou outro inquérito contra Renan, do Ministério Público Federal, por suspeita de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Aquele tempo que apareceu, inclusive, ele em uns camarotes. O moleque tem 24 anos agora, acho que ninguém aqui conhece ele, vive com a mãe, há muito tempo está longe de mim, mas recebo ele de vez em quando aqui. Tem a vida dele, não sei se está certo, se está errado, mas peço a Deus que o proteja, comentou Bolsonaro sobre o filho com a ex-mulher Ana Cristina Siqueira Vale. Isso aí foi ainda com relação ao outro inquérito, e com esse agora, agora é que ele vai falar mesmo, né, que não tem muito o que falar, né, não tem muito o que dizer. Ainda falando do caso da Larissa Manoela, criminosos virtuais invadiram o perfil da Silvana Tax no Instagram na manhã já de hoje. A conta da mãe da Larissa está divulgando investimento com retorno garantido. Olha só, rapaz, os hacks são demais. E convocando clientes para conversar pelo direct. Estão vendo que está dando muita repercussão e muita gente procurando, né, páginas relacionadas a Larissa Manoela, inclusive da mãe. Aí na primeira mensagem postada nos stories, os hackers se passaram por Silvana. Bom dia, venho indicar para vocês um investimento 100% seguro, no qual me responsabilizo totalmente. Segue as informações nos próximos stories. Em seguida, o bandido ainda convoca interessados a conversarem com ela pelo direct. Para mais informações, me chamem do direct. Não vou responder outros assuntos além do investimento, lógico. Nas postagens seguintes, eles compartilharam uma tabela de retorno financeiro e o vídeo de uma suposta investidora satisfeita com os ganhos que teve. No feed do Instagram, os criminosos usaram uma foto de Silvana e do marido, Gilberto Elias, para fazer uma propaganda da empresa. Quer saber como ganhar esse investimento em menos de 10 minutos? Me chamem no direct com a seguinte frase: quero investir. Eita, que oportunidade para malandro, bandido. Tem demais aí através da internet. Antiga usina no estado do Rio vai virar assentamento do MST. Vamos à matéria. Parte das terras da antiga usina Cambaíba, em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, usada como local de incineração de corpos durante a ditadura militar, vai virar um assentamento do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O INCRA aprovou a criação do projeto de assentamento na área desapropriada, que ficou em disputa por várias décadas. O assentamento vai ganhar o nome do líder do MST, Cícero Guedes, assassinado a tiros em 2013 em uma estrada rural também em Campos dos Goitacazes. As terras da usina Cambaíba pertenciam à família de Eli Ribeiro Gomes, já falecido. Ele foi vice-governador do Rio de Janeiro de 1967 a 1971 e teria uma relação de proximidade com o agente do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social do Espírito Santo, Cláudio Guerra. Em livro publicado em 2012, o ex-delegado afirma que o político permitiu o uso do forno da fazenda para a incineração de corpos de opositores à ditadura militar mortos sob tortura. Os corpos de 12 militantes políticos teriam sido incinerados no local. O historiador Lucas Pedretti, coordenador da coalizão Brasil por Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia, afirma que a narrativa de Cláudio Guerra foi confirmada
confirmada por perícia e também em condenação judicial do ex-delegado em junho deste ano. Primeiro, por uma perícia feita pela Comissão Nacional da Verdade, que atestou que existia a possibilidade física, né, de que os fornos fossem utilizados para esse fim, né, dado o seu tamanho, etc. E, mais recentemente, a Justiça Federal condenou Cláudio Guerra numa decisão muito rara, né, no Brasil, porque como se sabe aqui, a lei de anistia continua significando um manto de impunidade para os torturadores. Na decisão da Justiça, na sentença, se confirma, né, que os fornos da usina efetivamente foram utilizados para esse fim. Lucas Pedretti destacou a importância de o assentamento receber o nome do líder Cícero Guedes, que, segundo o historiador, mostra uma continuidade entre passado e presente de um autoritarismo que persiste no país. Pedretti defendeu a criação de um espaço de memória no assentamento. Seria muito importante que a usina, né, o assentamento a ser construído na região da usina, ele pudesse ser pensado também como um lugar de memória, né, um lugar de memória da violência de Estado, das lutas por democracia, das lutas pela reforma agrária, das lutas por justiça, por direitos humanos, porque aquele espaço é muito significativo ao acumular esse conjunto de simbolismos que nos mostram o quanto a gente ainda tem a avançar na consolidação de uma democracia no Brasil. A dirigente do MST no Rio de Janeiro, Heró, afirmou que o anúncio do assentamento é um processo de reparação histórica da classe trabalhadora e do avanço da reforma agrária no Estado. Hoje ali pulsa famílias, pulsam vidas, pulsa produção de alimentos saudáveis. Então o assentamento tem uma referência muito grande para também podermos avançar no combate à fome e à miséria no campo e entender que o nosso debate da reforma agrária popular é um processo que traz a perspectiva do desenvolvimento a partir das ações sociais, ambientais, econômicas também, e que as famílias possam encontrar nos espaços assentamentos, né, um espaço do bem viver. De acordo com a portaria publicada pelo INCRA, 185 famílias serão assentadas no local. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Obrigado, Fabiana, por essas informações aqui dentro do nosso programa Direto ao Ponto. Até meio-dia, as informações chegando a todo instante para você. Aqui você não perde nada. Lá em Crateús, né, tá dando o que falar assim, né, porque desde ontem, desde as semanas passadas, enfim, está se discutindo um implantamento, né, da Zona Azul ali na cidade de Crateús. Para você que anda em Crateús, eu acredito que todas as pessoas aqui da região, enfim, costumam sempre estar na cidade de Crateús, e lá você vê a questão dos estacionamentos, do trânsito. Nas duas principais ruas, raramente você encontra uma vaga disponível. E por conta disso, está sendo trabalhada essa implantação da Zona Azul, como se já existe em outras cidades, como Fortaleza, até mesmo em Sobral, cidades com grande fluxo do trânsito. E em Crateús não é diferente. Em Crateús eles estão tentando levar de uma maneira, de uma forma bem específica, a questão da Zona Azul, que pode inclusive ser até de graça. Não sei ainda quais seriam os critérios. Ontem mesmo, o doutor Emanuel, que é o procurador da cidade de Crateús, em entrevista, relatou que mesmo vai ver a viabilidade, e isso quer fazer o mais rápido possível, na questão de ou ficar de graça, um rotativo de graça, mas com fiscalização, ou se cobrar uma taxa mínima, digamos 50 centavos, R$1, que eu acho que seria justo, até para evitar, sim, das pessoas colocarem e quererem ficar lá o tempo que quisessem. Mas, porém, tem a questão do tempo, certo? Eu vou até trazer aqui, foi mandada uma minuta, né, da Guarda Civil Municipal, ainda no dia de terça-feira ainda, né, para uma audiência pública, né, que falou sobre
essa questão que iria ser levada para analisar o projeto. E se aprovada, a Zona Azul terá algumas normas de trânsito, como os cartões serão colocados à disposição do público através de agentes da Zona Azul ou posto de vendas credenciados. No artigo 9º, os recursos arrecadados com o pagamento da tarifa e cobrança de multas relativas à Zona Azul serão destinados ao fundo do Departamento Municipal de Trânsito, coisa que, inclusive, ou seja, as multas, né, as multas já são feitas nesse sentido também ali na Guarda Civil. O estacionamento rotativo em vias e logradouros públicos funcionará no período compreendido entre de 8 às 17 horas, ou seja, no período comercial, de segunda a sexta-feira, e entre 8 e meio-dia aos sábados, se necessário a critério do departamento, em períodos e horários diferentes, observados aí as peculiaridades de cada via e logradouro. Ou seja, de acordo com o movimento, podemos se dizer assim. Fica proibida a reserva de vagas no estacionamento rotativo, por qualquer meio. Aqui se diz o quê? É porque às vezes tem dono de loja, hoje lá e como em outras cidades acontece, tem gente que bota uns cones naquela vaga, achando que pode guardar aquela vaga. Não, é que eu boto meu carro, quando eu tirar, coloco os cones para me dar uma volta, sei lá, sair, quando voltar, não. Tanto, gente, se você chegar numa vaga, e isso vale aqui para Novo Oriente também, aqui tem uns engraçadinhos também, que faz esse mesmo meio, coloca uns cones ou algo na frente da sua vaga, ali da vaga, que é uma vaga pública, achando que a vaga de frente ao comércio é dele. Se você quiser chegar e estacionar, é só tirar, não vai dar em nada, e aí o cara pode se rebruçar, pode fazer zoada, chiar, pode chamar até a polícia, vai dar um cagaço no mesmo, tá certo? Isso aqui vale também aqui para a cidade de Novo Oriente. O sistema de estacionamento, portanto, né, ali na zona azul, né, e é livre aos sábados, após ao meio-dia, aos domingos e feriados, nos demais dias da semana, das 17 horas às 7 horas e 51 do dia seguinte, ou seja, durante a noite. Não estarão inclusos no sistema de estacionamento rotativo quando devidamente sobre a tarifa, mudanças ainda poderão ser feitas. Por isso que eu falo, poderá ser de graça, como falou o próprio Dr. Emanuel no dia de ontem, ou poderá ser cobrado um valor irrisório, né? 50 centavos, R$1, para quem vai resolver alguma coisa no centro, é uma coisa irrisória e rápida, né, gente? E vai viabilizar, sim, muita coisa. Mas tem que ser feito, porque do jeito que está ali em Crateús, fica complicado. O pessoal só quer estacionar de frente ao comércio, o cara vai comprar ali vai numa loja de roupa daquela, né, de confecção, só quer estacionar se for em frente. Se não for, o cara dá voltas e voltas até encontrar. Ele não pode estacionar numa rua paralela, porque fica muito longe, fica complicado, né? Vai gastar aí a sola do sapato, vai se cansar. Então é isso, é complicado. Nesse exato momento aí, estão se trabalhando, portanto, a Zona Azul. Tomara, e eu vou logo deixar aqui, tomara que venha aí também uma remuneração para os guardas que irão trabalhar nessa zona. Para os agentes de trânsito, que infelizmente a gente já se buscou essa demanda junto à Prefeitura Municipal de Crateús, ao gestor, e até agora bulunfas de nada. Até agora nada foi feito, já que hoje os agentes de trânsito ali na cidade de Crateús recebem uma remuneração por aquele serviço, que eu acho que se você for fazer aquele serviço, você não gostaria de estar na pele de um agente de trânsito, porque é uma abordagem onde você vai mexer com o pessoal da pessoa, vai mexer com o bolso, e sem falar que pode responder ainda na justiça por algum ato. Aí você recebe 20% de um salário, você vê aí quanto que é, 200 e poucos reais. E essa demanda a prefeitura acha que é uma coisa exorbitante,
tanto que nunca foi chamado nenhum agente da categoria para essa conversa. E aí, com essa implementação agora da Zona Azul, vamos ver, se não tiver algo retorno de conversa, tem que ser por outros meios, talvez até de paralisação. São 10 horas e 56 minutos, 10h56, comissão aprova a proposta do Marco Temporal de Terras Indígenas. Vamos à matéria. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira a proposta do Marco Temporal para a demarcação das terras indígenas. O projeto de lei só reconhece a demarcação de terras em áreas ocupadas pelos indígenas a partir de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Antes da votação, uma audiência pública na comissão discutiu a proposta. Joênia Wapichana, presidente da FUNAI, afirma que o projeto de lei coloca em risco a própria identidade dos indígenas. Está no texto do PL 2903, que de uma forma bastante agressiva, quando se fala de terras reservadas, coloca em questão a própria identidade dos povos indígenas, que é garantida no artigo 231, no seu caput, dizendo que alterações de traços culturais poderia colocar em risco o direito à sua terra. Já Marcelo Bertoni, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul, defendeu a indenização dos produtores em terras que podem ser demarcadas como indígenas. Não podemos resolver uma injustiça criando outra. Os senhores vão criar outra injustiça com pequenos produtores que estão lá e não vão receber nada por isso. E aqui digo mais uma vez, eu não estou entrando no mérito se os povos indígenas merecem mais ou menos. Não é minha discussão. A minha discussão é o pagamento para o meu produtor que está lá na ponta sofrendo com isso. O projeto também prevê exploração econômica em terras indígenas, inclusive com participação de não indígenas. O STF também analisa o tema. Em junho, o julgamento da questão foi suspenso por um pedido de vista do ministro André Mendonça. O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados. A proposta agora segue para a votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Obrigado, Gésio. Não querer tirar nada de ninguém, né? Só deixar as terras indígenas ali, né, reservadas para os mesmos, e aí vai fazer a questão do agronegócio, vai fazer a questão da produção nas terras destinadas aos mesmos. Eu estava vendo aí, porque muitas pessoas desconhecem, mas sabe, o agronegócio é grande, mas ao mesmo tempo que gera, né, uma boa demanda, sem falar, gente, que as demandas do agronegócio, a maioria vai para fora. É produto de exportação. Só o que fica aqui no Brasil são os restos, como dizem. O melhor café vai para fora. Aqui a gente toma café como se achando que fosse um café maravilhoso. Mas o café mesmo vai para fora. Hein? Aqui fica só os grãos misturados com outras matérias. Até milho tem no café, para você ter uma ideia. E aí você achando que está tomando um café de qualidade. E entre outros produtos. Aí vale lembrar o seguinte, que desse dinheiro que se ganha no agronegócio, sabe qual é a taxa que eles pagam de volta para o Estado? Qual é o juro? A gente paga tudo, né? Juros, não é nem juro, mas eu digo imposto sobre um arroz, sobre qualquer coisa que você compra, e ao contrário do agronegócio não paga nada. Lá a taxa para eles é zero. Taxa de exportação, sei lá o que for, de vendas, não pagam nada, é brincadeira, só ganham e aí só reclamam, para você ter uma ideia do que acontece aqui no país, né? O país mesmo que dá para uns e deixa outros de fora, infelizmente. STF faz 1 minuto de silêncio em homenagem à mãe Bernadette. Vamos à matéria. O Supremo Tribunal Federal fez nesta quarta-feira 1 minuto de silêncio em homenagem à líder quilombola Maria Bernadette Pacífico, de 72 anos. Mãe Bernadette, como era conhecida, foi assassinada a tiros na quinta-feira no quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Bahia.
No início da sessão desta tarde, a ministra lembrou que no mês passado se reuniu com Mãe Bernadette e ouviu relatos sobre casos de violência em comunidades quilombolas. Fatos como esse mostram que nós temos um longo caminho ainda a percorrer como sociedade, no sentido de um avanço civilizatório e no sentido da efetivação dos direitos fundamentais que a nossa Constituição cidadã assegura a todos. Antes do assassinato, na condição de presidente do Conselho Nacional de Justiça, a ministra anunciou a instalação de um grupo de trabalho para elaborar propostas para ampliar a atuação do judiciário nos processos envolvendo comunidades quilombolas. Após o crime, o governo da Bahia decidiu revisar todos os protocolos de proteção de defensores de direitos humanos. O governo estadual também anunciou que está reforçando a segurança de ativistas do Quilombo Pitanga dos Palmares, onde o crime ocorreu, e de outras comunidades. Os parentes de Mãe Bernadette foram retirados da comunidade e levados para outros locais. O caso é investigado pela Polícia Civil. Com informações da Agência Brasil, Alessandra Esteves para a Rádio Agência Nacional. Obrigado, Alessandra. Obrigada pelas informações aqui dentro do nosso programa. São 11 horas 2 minutos. Rápido intervalo, a gente volta já já com mais informações aqui dentro do nosso programa, direto ao ponto aqui pela sua CN Mix, direto do município de Novo Oriente. Rádio CN Mix. A programação que faz a diferença. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Música! Sumo! Sexo social amante, mas sinto ciúme. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Onze horas 4 minutos. Mandar um abraço para Raquel e o Alessandro, também estão ligados aí curtindo o nosso programa. Até meio-dia, você ligado aqui com a gente, curtindo a nossa programação, nosso programa. De segunda a sexta, você confere aí de 10 ao meio-dia o programa direto ao ponto aqui pela sua CN Mix. Mais informações a você que está acompanhando a nossa programação. Agora 11 horas 5 minutos, 11h05. Vamos conhecer aí a trajetória do fundador do Wikileaks, Julian Assange. Vamos trazer essa informação aqui dentro do nosso programa direto ao ponto. O fundador do Wikileaks, Julian Assange, foi preso na Inglaterra em 2019, após 7 anos asilado na Embaixada do Equador.
Ele é acusado pela Justiça dos Estados Unidos de ter cometido 18 crimes, incluindo espionagem, devido à publicação em 2010 de mais de 700 mil documentos secretos relacionados às guerras no Iraque e no Afeganistão. Caso seja considerado culpado, ele pode pegar uma pena de até 175 anos de prisão. O repórter Pedro Moreira conta um pouco dessa história. 2010, o site Wikileaks, criado 4 anos antes, divulga centenas de milhares de documentos secretos do governo americano. Relatórios da atuação militar no Afeganistão e no Iraque revelam abusos de direitos humanos, mortes de civis, crimes de guerra. Telegramas diplomáticos trazem à tona os bastidores de temas sensíveis na relação com outros países. Governos reagem. O site chega a sair do ar. Doações são bloqueadas. Mas logo o alvo principal passa a ser o criador do Wikileaks, Julian Assange, programador e ativista australiano. Vimos que há aproximadamente 15 mil casos nunca documentados ou conhecidos de civis que foram mortos pela violência no Iraque. Ainda em 2010, por acusações de abuso sexual na Suécia, ele é preso pela primeira vez na Inglaterra. O australiano nega e afirma que trata-se de uma resposta aos vazamentos. Já em liberdade e durante a batalha judicial para evitar ser extraditado, em 2012 Assange se refugia na Embaixada do Equador em Londres. Ele receberia asilo do país e ficaria confinado ali por 7 anos. Em 2017, a investigação de estupro é arquivada, mas a essa altura já existe uma ordem de prisão internacional contra ele por causa dos vazamentos nos Estados Unidos. Em abril de 2019, o Equador revoga o asilo e Assange é preso pela polícia inglesa dentro da embaixada. No momento, a defesa dele aguarda a resposta da Justiça do Reino Unido para mais um recurso contra a extradição para os Estados Unidos. Lá aguardam 18 acusações baseadas na lei de espionagem americana. Em meio aos protestos pela sua libertação, promovidos desde o início mundo afora, e o apelo do governo australiano pelo perdão das acusações, recentemente um grupo de intelectuais, cientistas e ex-ministros de Estado, sindicalistas e lideranças da sociedade civil redigiu uma carta ao presidente Lula pedindo que ele conceda asilo político ao fundador do Wikileaks. No mês anterior, durante visita ao Reino Unido, o presidente Lula foi perguntado sobre a situação do ativista. É uma vergonha que um jornalista que denunciou as falcatruas de um Estado contra os outros esteja preso, condenado a morrer na cadeia, e a gente não fazer nada para libertá-lo. Eu já mandei carta para o Assange, já publiquei carta, já escrevi artigos sobre o Assange, mas eu acho que é preciso um movimento da imprensa mundial na defesa dele. Não é na defesa dele enquanto pessoa, é na defesa da liberdade de denunciar. Para o professor de Relações Internacionais, João Alfredo Niegrai, mesmo que Lula concedesse asilo ao ativista, seria pouco provável que as autoridades inglesas o entregassem ao Brasil. E mais do que apenas um gesto humanitário, uma ação nesse sentido teria inúmeras implicações para a diplomacia brasileira. Ao oferecer asilo para alguém que vem sendo procurado, que vem sendo muito criticado por Estados Unidos, Inglaterra, enfim, pelo bloco, digamos, ocidental, talvez essa oferta, essa concessão de asilo, pudesse soar, pudesse parecer como mais um passo brasileiro, não apenas rumo ao não alinhamento em relação aos países mais próximos ao Ocidente, né? Mas poderia eventualmente soar como até mesmo uma provocação. Assange está privado de liberdade há mais de 10 anos, sem nunca ter sido condenado. Da TV Brasil para a Rádio Nacional, Pedro Moreira. Obrigado por essas informações aqui dentro do nosso programa. 11 horas 10 minutos, 11h10, você está aí ligado com a gente, curtindo o programa Direto ao Ponto. Aqui no município de Novo Oriente, né, você acompanhando a programação aqui da nossa CN Mix, muito obrigado pelo carinho. Até meio-dia a gente leva a informação para você que está aí junto com a gente. Lembrando
que você pode participar também através do nosso WhatsApp, DDD é 88993611909, portanto 93611909, para você participar e junto com a gente fazer o nosso programa aqui, mandando sua mensagem de voz e texto, ou seja, sua reivindicação, e a gente atendendo aí, portanto, ao seu pedido aqui através da CN Mix. São 11h11, mais informações. Hoje joga Fluminense e Olímpia, outro jogão de bola pela Libertadores. Daqui a pouco a gente traz informações. E sobre o líder russo, o Prigozhin, o mesmo que era líder do grupo Wagner. Vamos aí à informação. Morreu aí uma queda de avião no dia de ontem, juntamente com 9 pessoas. O chefe do grupo mercenário Wagner, o russo Yevgeny Prigozhin, estava a bordo de um avião que caiu hoje ao norte de Moscou. Todas as 10 pessoas a bordo morreram, de acordo com autoridades russas. Vídeos e fotos feitos por testemunhas mostram o que seria o avião, um jato particular em queda livre. E depois os destroços no solo em chamas. Na plataforma de rastreamento de voos Flight Radar, os últimos instantes da aeronave foram registrados. O modelo Legacy 135, da fabricante brasileira Embraer, decolou de Moscou com destino a São Petersburgo, supostamente com 7 passageiros e 3 tripulantes. A informação de que Prigozhin estava a bordo foi dada primeiro pela agência de notícias estatal russa e depois pela TV estatal. Os veículos citam como fonte a autoridade de aviação da Rússia, que também informou estar a bordo um outro líder do grupo Wagner. Uma investigação já teria sido aberta para apurar as causas da queda. Na segunda-feira, Yevgeny Prigozhin havia divulgado um vídeo dizendo que estava na África, comandando ações do grupo Wagner contra militantes extremistas islâmicos. Tanto a autenticidade desse vídeo, quanto a informação de que o mercenário estava no avião que caiu, não puderam ser verificados por agências de notícias independentes. Prigozhin era o líder do grupo privado Wagner, que atua em conflitos armados mediante pagamento. O grupo atuou na invasão russa da Ucrânia e promoveu um motim contra as forças armadas russas em junho, avançando com tanques pelo território russo e derrubando aeronaves militares russas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que não acontece muita coisa na Rússia sem que o presidente Vladimir Putin esteja por trás. Biden disse ainda que não sabia o suficiente para responder, mas que estava apurando o ocorrido. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil para a Rádio Nacional, Pedro Moreira. Vladimir Putin pode até não ter nada com relação a isso aí, mas é muito provável, até porque o mesmo nem se pronunciou sobre o assunto. E é uma coisa que foi no seu país, enfim, foi contra um desafeto seu, né? Aliás, um desafeto seu que acabou falecendo, e ele nem tchum para isso, não falou nada. Então, lançam-se as dúvidas, né? Fazer o quê? A gente vai saber, né? O que foi que aconteceu, mas é isso. INSS promove mutirão de perícias médicas em 11 estados. Vamos conferir a matéria. O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, vai promover no próximo fim de semana, dias 26 e 27 de agosto, um mutirão de perícia médica em 11 estados. 50 peritos vão realizar 2.500 atendimentos presenciais nas seguintes cidades: Manaus, no Amazonas, Camocim, Ceará, Trindade, Goiás, Pedreiras e Balsas, Maranhão, Betim e Almenara, Minas Gerais, Santarém, Pará, Cajazeiras, Patos e Pombal, Paraíba, Telêmaco, Borba e Ibaiti, Paraná, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Palmeira das Missões, Santo Antônio da Patrulha e Osório, no Rio Grande do Sul. De acordo com o comunicado do Ministério da Previdência Social, os municípios foram escolhidos levando em consideração principalmente o tempo de espera entre o agendamento e a realização da perícia médica, além da quantidade de peritos
que aderiram ao programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. Durante o mutirão serão realizadas perícias iniciais para a concessão de benefícios por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença e perícias para benefícios de prestação continuada, BPC-LOAS. O INSS já está em contato com os segurados que poderão ter atendimento antecipado pelos mutirões. No início de julho, o novo presidente do Instituto, Alessandro Stefanuto, assumiu o cargo com o desafio de reduzir a fila de requerimentos, que contava com mais de 1.700.000 pessoas. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Obrigado, Daniela. Pode ser que com esse mutirão as coisas deem pelo menos uma sensação de uma andada, né, nessas filas aí, dessas perícias médicas que demoram, né, incessantemente aí, quando não dão o resultado contrário, né, ao que muitos vão buscar, que é uma aposentadoria. A Índia chega à Lua e se torna o 4º país a conseguir pousar no satélite. A Índia fez história hoje, se tornando o 4º país a conseguir pousar na Lua. A espaçonave não tripulada Chandrayaan-3 pousou no Polo Sul da Lua, região ainda inexplorada do nosso satélite natural. A missão é considerada crucial porque explorações anteriores mostraram que pode haver água em forma de gelo nos polos lunares, onde não bate a luz do Sol. O pouso foi assistido pela população indiana ao vivo e teve muita comemoração em várias partes do país. Festa também no centro de controle da missão, onde uma projeção do pouso era feita a partir dos dados recebidos. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi participou da África do Sul, onde está para a reunião do BRICS. Horas depois foram divulgadas as primeiras fotos da missão. A espaçonave tinha sido lançada no dia 14 do mês passado e vai pesquisar a presença de água no Polo Sul lunar. Além do consumo por futuros astronautas, da água pode-se extrair oxigênio para respirar e hidrogênio, que é usado como combustível de foguete. Uma tentativa anterior da Índia de pousar na Lua em 2019 falhou, mas o pouso de agora é apenas o mais recente feito do bem-sucedido programa espacial do país, que já conta com sondas nas órbitas de Marte e da própria Lua. No domingo, uma missão russa que também tentava chegar ao Polo Sul lunar fracassou quando a aeronave não tripulada perdeu o controle e caiu. Apenas Estados Unidos, China e a ex-União Soviética já tinham conseguido pousar no nosso satélite natural. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil para a Rádio Nacional, Pedro Moreira. Obrigado, Pedro, por essas informações. Pois é, né? Segundo informações, essa parte aí escura da Lua, ninguém ainda tinha pousado por lá e é uma parte onde se tem, segundo essas informações, gelo, né, que pode garantir água, o próprio hélio. Vamos aí ver e conferir aí mais informações detalhadas depois a respeito desse voo. Expofruit começou ainda na quarta-feira ontem, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. A edição que comemora os 30 anos da Expofruit, a Feira Internacional da Fruticultura Tropical Irrigada, começa nesta quarta-feira em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O evento é considerado um dos mais importantes do agronegócio e da fruticultura irrigada brasileira e tem expectativa de movimentar uma média de 80 milhões de reais. A Expofruit é organizada pelo Comitê Executivo de Fruticultura do Rio Grande do Norte em parceria com a Universidade Federal Rural do Semiárido e o SEBRAE. O presidente do comitê, Fábio Queiroga, fala da importância da Expofruit como espaço de fortalecimento comercial e troca de conhecimentos entre produtores, parceiros e pesquisadores do setor de fruticultura. A fruticultura requer muita tecnologia, muita inovação, em especial porque nós fornecemos frutas para mercados muito vigentes, sempre está nos cobrando qualidade e segurança alimentar. Então, na feira, nós interagimos o que tem de melhor a nível mundial. Esse ano, a gente está com 400 stands, temos 200 expositores. Fábio destaca também a importância da exposição para o fortalecimento das exportações.
E hoje nós temos participação de comercialização da nossa fruta na América do Norte, na Europa, no Oriente Médio. E estamos iniciando agora também com o mercado chinês. Isso graças ao desenvolvimento do trabalho que vem sendo feito ao longo de anos. E a feira é um momento em que a gente tem essa interação com todos os artistas aí, todos os players da cadeia produtiva. Além da troca comercial e da apresentação de novidades que fortalecem a cadeia produtiva da fruticultura, a feira tem palestras, mesas redondas, apresentações e amostras de produtos a partir do beneficiamento das frutas. Durante o dia, acontecem as ações formativas e de treinamento da Expofruit apenas para os inscritos. A exposição de produtos e serviços e os eventos culturais ligados à feira acontecem das 6 da tarde às 11 da noite na Estação das Artes. Essa parte da programação é aberta ao público e tem entrada gratuita. A expectativa é de 30 mil visitantes durante os 3 dias de feira, que vai até o dia 25. A programação completa pode ser acessada pelo endereço expofruit.com.br. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Obrigado por essas informações, Madison, aqui dentro do nosso programa. São 11h21, 11h21, quinta-feira hoje, e as informações aqui no programa Direto ao Ponto até meio-dia hoje, 24 de agosto de 2023. Ontem quem faleceu foi um ex-ministro, ex-governador, ex-deputado, enfim, Francisco Dornelles, aos 88 anos, no Rio de Janeiro. Morreu nesta quarta-feira, aos 88 anos, o ex-governador do Rio de Janeiro e presidente de honra do Progressistas, Francisco Dornelles. Ele estava afastado da vida pública depois de ter sido ministro, deputado, senador, governador e vice. Dornelles despachou como governador interino do Rio de Janeiro por 7 meses, durante licença médica do governador Luiz Fernando Pezão para se tratar de um câncer. Foi o primeiro governador a decretar estado de calamidade pública na área financeira do estado. Também se destacou como deputado federal constituinte, permaneceu na Câmara por 5 mandatos consecutivos. Dornelles foi ministro da Fazenda do governo Sarney. Em 2019, o Tribunal Superior Eleitoral tornou Dornelles e Pezão inelegíveis até 2022, por abuso de poder econômico nas eleições de 2014. No último ano, o ex-governador ganhou uma biografia chamada O Poder Sem Pompa, escrita pela jornalista Cecília Costa. O livro conta a trajetória do político a partir de depoimentos do próprio Dornelles e de passagens de sua vida. Dornelles estava internado desde o final de maio no Hospital Procardíaco, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. A causa da morte ainda não foi divulgada. Em rede social, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que recebeu com pesar a notícia e prestou solidariedade aos familiares e amigos do ex-governador. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também lamentou a morte. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Inclusive, o governador do Rio decretou, 3 dias de luta oficial por conta aí do falecimento de Francisco Dornelles. O Ministério da Saúde lançou aí uma campanha de multivacinação no Rio de Janeiro. E isso não foi só lá, né? Acredito que em todo o Brasil a gente está vendo aí nos municípios também fazendo essa questão de você estar verificando, portanto, aí a sua caderneta de vacina aí dos filhos para ver se está em dias ou faltando alguma. O Ministério da Saúde fez nesta quarta-feira o lançamento oficial da campanha de multivacinação no Rio de Janeiro. A iniciativa pretende atualizar o calendário de vacinas de crianças e adolescentes até 15 anos. O evento aconteceu no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul. Contou com a presença de representantes do Ministério da Saúde e das secretarias de saúde de diversos municípios fluminenses. Os personagens Zé Gotinha, Mickey, Pateta e o Cão Rudá fizeram a alegria das crianças presentes. A onda de desinformação gerada nos últimos anos ajudou a diminuir a adesão a vacinas com histórico de cobertura elevado. O diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti, analisou a situação atual da vacinação no país
e fez um alerta. Observamos quedas das coberturas vacinais desde 2015. Nós estamos falando aqui de vacinas que já são usadas há décadas no nosso país. Vacinas contra a paralisia infantil, vacinas contra o sarampo, a rubéola, a coqueluche, a difteria, o tétano, enfim, vacinas que sempre protegeram as nossas crianças. E essas doenças podem voltar, podem causar epidemias, podem deixar sequelas nas nossas crianças e podem até matar. Diversos municípios estão com estratégias diferenciadas para aumentar as taxas de imunização. Entre elas, a vacinação nas escolas e a abertura de postos no fim de semana. O secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, Dr. Luizinho, antecipou outra iniciativa que acontecerá no Estado. O Estado do Rio de Janeiro publica sexta-feira uma portaria destinando recurso para que todos os municípios tenham uma sala de vacinação aberta todos os dias, de segunda a segunda, sábado, domingo, feriado, assim como o município do Rio lançou o Supercentro de Vacinação e tem sido sucesso. E nós todos precisamos olhar as experiências positivas e seguirmos experiências positivas. A campanha de multivacinação vai até 15 de setembro. São 16 vacinas à disposição das crianças e adolescentes. O dia D, com ações especiais em todos os municípios do estado, será em 2 de setembro. Belfor Roxo, Duque de Caxias, Nilópolis e Nova Iguaçu estão com cobertura abaixo dos 50% e são parte dos 6 municípios prioritários para a campanha, que conta ainda com São João de Meriti e São Gonçalo. Apenas 2 cidades do estado possuem coberturas vacinais acima de 80%. São elas Cardoso Moreira e São José do Vale do Rio Preto. A vacina com a menor cobertura atualmente no estado é a segunda dose da tríplice viral, com 34% de adesão. O imunizante previne contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Obrigado, Tatiana, por essas informações aqui dentro do nosso programa. E a intenção de consumo das famílias tem melhor resultado desde o ano de 2015, né? A questão de intenção é uma coisa e o problema é o consumo, né? Vamos à matéria. O índice que mede a intenção de consumo das famílias entrou na zona de otimismo e alcançou em agosto o melhor resultado desde abril de 2015. Depois de crescer 1,4%, o indicador da Confederação Nacional do Comércio chegou a 101,1 pontos, passando da linha de corte de indiferença. O desempenho se deve à melhora de 6 dos 7 indicadores analisados. Mas os destaques, de acordo com a economista da CNC, Isis Ferreira, foram a satisfação das famílias com seu nível de consumo atual e com o acesso e uso do crédito. Isso tem a ver com a dinâmica dos preços da economia, uma inflação que está pelo menos 4 vezes mais baixa do que estava em meados do ano passado, e também uma dinâmica favorável do mercado de trabalho, em que os consumidores têm apontado maior segurança no emprego. Então isso tem levado tanto a segurança no emprego quanto uma melhora da percepção sobre a renda atual, tem levado essa intenção de compras a crescer nos últimos meses. A CNC ressalva que os índices referentes a emprego continuam abaixo da linha de 100 pontos, ou seja, na zona negativa. Mas 42,5% dos entrevistados afirmaram estar mais seguros em seus empregos agora do que estavam em agosto do ano passado. O mesmo movimento ocorre com relação ao crédito. Quase 37% dos entrevistados consideram que houve piora no acesso, mas isso é menos do que os 41,5% que tinham a mesma impressão em 2022. E houve aumento na quantidade de pessoas que acham que a situação melhorou. Um reflexo disso aparece na compra de bens duráveis, que cresceu 9,9%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Obrigado, Tâmara, por essas informações. 11 horas 30 minutos, 11h30, e as emissões de carbono na Amazônia dobraram entre 2019 e 2020.
o afrouxamento na aplicação das leis ambientais dobrou as emissões de carbono na Amazônia em 2019 e 2020, primeiros 2 anos do governo de Jair Bolsonaro. A pesquisa, assinada por 30 cientistas, foi publicada na revista Nature. De acordo com a pesquisa, as emissões de gás carbônico cresceram quase 90% em 2019 e 122% em 2020, quando comparadas com o período de 2010 a 2018. Entre os principais fatores estão o desmatamento, a queima de biomassa e a degradação florestal. Segundo os pesquisadores, o aumento vem principalmente do oeste da Amazônia, que deixou de ser um sumidouro para ser fonte de emissões. De acordo com dados do PRODES, o desmatamento lá aumentou cerca de 80% nos 2 anos avaliados. A área queimada cresceu 42% em 2020. Nesse período, os órgãos de fiscalização multaram 30% menos em 2019 e 54% menos em 2020. A pesquisadora do INPE, Luciana Gatti, que liderou o estudo, mostrou que os alertas de desmatamento aumentaram, enquanto as multas e outras medidas de combate aos crimes ambientais diminuíram. Foi toda uma série de ferramentas que se tinha, para combater o desmatamento, que foram retiradas, e a gente vê claramente a relação entre a subida do desmatamento e a redução das multas e coisas. Nós entramos em contato com a assessoria do deputado federal Ricardo Salles, que comandou o Ministério do Meio Ambiente em 2019 e 2020, para comentar, mas não tivemos retorno até o fechamento desta reportagem. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Obrigado, Gabriel, por essas informações. A gente vai a um rápido intervalo, volta já já com mais informações e trazendo também a área policial aqui dentro do nosso Direto ao Ponto. Rádio CN Mix. A programação que faz a diferença. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Música! Como? Sexo social amante, mas sinto ciúme. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo. Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. De volta aqui no seu Direto ao Ponto, aqui pela sua CN Mix. Lembrando que até meio-dia a gente leva informação até você que está aí acompanhando a nossa programação. Daqui a pouquinho as informações também a respeito da área esportiva. Vamos começar trazendo também aí as informações do plantão policial que aconteceu de ontem para hoje aqui na região do 7º Batalhão, aqui que faz a região Sertões de Crateús.
Informações, portanto, da área policial em Ipu. Tivemos prisão por tráfico de drogas. No dia de ontem, portanto, por volta das 20 horas, a equipe do Raio estava em patrulhamento pelo bairro Bergdorf, na cidade de Ipu, e avistou em frente à residência um indivíduo conhecido como Timburi, o qual havia várias denúncias de tráfico, e ao avistar a equipe, o mesmo assustou-se. Levantando suspeita, foi dada ordem de parada e que o indivíduo colocasse as mãos na cabeça para ser realizada a abordagem. O suspeito negou-se e correu para dentro da residência, desfazendo-se das drogas que estavam em seu bolso. Com apoio das viaturas e do POG, o Raio, o indivíduo foi alcançado e na abordagem negou-se aí, portanto, e algemado aí, portanto, precisando a equipe usar a força necessária. Foi recolhido o material que o mesmo jogou fora e a ele foi dada a voz de prisão. O acusado foi conduzido até a delegacia plantonista para a realização dos procedimentos cabíveis. O acusado trata-se aí de Francisco Alisson Lima Bento. O mesmo aí é de 87, solteiro, residente na rua Carminda Jorge 1309, em Bergdorf, Ipu, aqui no estado do Ceará. O material foi apreendido com o mesmo, foi uma maconha, 38 gramas, um celular Samsung 01 e ainda, aliás, um Motorola, né? Um celular Motorola e R$80 em espécie. Portanto, aí, essa apreensão dessas drogas, esse indivíduo por tráfico de droga. Nova Russas, achado de cadáver por morte natural. No dia de ontem, por volta das 12 horas e 30 minutos, a equipe da Força Tática recebeu do Copom, portanto, as informações, né, desse achado de cadáver, mais precisamente no final do bairro Pantanal, próximo à torre de comunicação, em Nova Russas. De imediato, a equipe foi até o local, informado, e constatou a veracidade. O corpo do senhor Expedito Rodrigues do Nascimento encontrava-se caído ao solo, de bruços e já sem vida, no roçado onde os mesmos plantava todos os dias, frequentava, né? Ou seja, segundo familiares da vítima, ele saiu às 5 horas da manhã e costumava voltar sempre às 11 horas, mas como demorou, familiares foram em sua busca, porém o encontraram já sem vida. O mesmo não tinha sinais de violência, sofria de problemas de pressão. A perícia foi acionada para a realização dos dos procedimentos cabíveis. O seu Expedito Rodrigues de Nascimento era nascido aí em 54, né? 22 de junho de 54, natural de São Benedito, casado, endereço Rua 3 Pantanal, na cidade, portanto, de Nova Russas. Em Ipu tivemos também ameaça, portanto, ameaça na cidade de Ipu. Ontem, por volta das 9 horas, a equipe de serviço no destacamento de Ipu foi acionada pelo comerciante seu Antônio Sérgio, via telefone 190, dando conta de que estaria sendo ameaçado por um elemento chamado Marcos e que o mesmo estava de posse de uma arma de fogo. De imediato, a composição foi até o local da ocorrência. Ao chegar, o suspeito já havia adentrado na residência vizinha e escondido a pistola. Os policiais conversaram com o proprietário da casa, que autorizou a entrada da equipe em sua residência. Foi localizado simulacro de arma de fogo tipo pistola. Foi dada ainda a voz de prisão ao acusado, que foi conduzido até a Delegacia Municipal de Ipu para a realização dos procedimentos. A vítima é o Antônio Sérgio de Souza Santos, nascido em 31 de 8 de 79, natural de Itapipoca. O mesmo é comerciante, endereço ali na Rua França 64, no bairro das Pedrinhas, na cidade de Ipu. O acusado trata-se de Antônio Marcos Ramos de Farias. O mesmo é nascido em 18 de 11 de 92, portanto, endereço dele na Rua Itália, sem número, Pedrinhas, também ali na cidade do Ipu. Já em Varjota, nós tivemos uma apreensão de menor com munição, formando aí, portanto, que ontem por volta das 14h30, né, foram acionados aí via celular pela direção do Colégio Valdir Leopécio
sobre uma ocorrência naquela escola. Ao chegar no local, a diretora da escola, já a senhora Aparecida, levou aí à sala onde se encontrava o menor e o seu responsável nos informou que tinha encontrado na mochila do menor uma caixa de óculos com 4 munições calibre 38, 2 intactas e 2 deflagradas, onde todos foram conduzidos para a DPC, Delegacia de Polícia Civil de Vajota, e foram apresentadas as munições, o menor junto com seu responsável e a diretoria do colégio, né? Portanto, todos aí ao delegado. Foi realizada diligência de uma possível arma em conjunto da Polícia Civil Delfonso, o inspetor aí Giovanásio, mas nada foi encontrado. A ocorrência, portanto, foi no colégio Valdilo Pécio. Só lembrando, gente, que você está munido de munição é crime, viu? Qualquer coisa relacionada à arma é crime. Não é só você portar o armamento, certo? Não é só portar o armamento. Se você andar com uma munição, às vezes a gente vê as pessoas andando com uma muniçãozinha, né? De bala, até como um objeto, né? Como um chaveiro. Já vi muita gente andando com um chaveirinho, né? Com a bala, com a cápsula, ou às vezes bota como um cordão. E fique bem atento, porque isso é crime. Independentemente a bala, né, a munição esteja intacta ou ela esteja deflagrada, usada, você pode responder por aquilo, então bastante cuidado. CN Mix, a programação que faz a diferença. 11h42 em Santa Quitéria, lá em Lisiux. Tivemos uma recuperação de veículo roubado, né? Queixa de roubo. Portanto, aí, por volta das 18h40, a composição policial lá de Lisiux foi informada por populares que em um matagal no bairro Lisilândia, né? Um nome bonito, né? Próximo ao estádio, uma motocicleta estaria abandonada, né? Coberta, já era enterrada, coberta aí com folhas secas. De imediato a composição foi até o local, verificou a veracidade dos fatos. Após isso, a mesma foi removida do local e levada até a sede do destacamento para posteriormente ser apresentada na delegacia de Santa Quitéria. Ressalta ainda também que o proprietário do veículo registrou um roubo através de um boletim de ocorrência. 11h43, 11h43, mais uma. Essa daqui é para você ficar bastante atento, né? A gente vê isso aí aqui não só na região e pode acontecer com qualquer um. Vamos aí a mais uma informação aqui dentro da nossa programação. Às 11h43, 11h43. Polícia Civil de Crateús alerta para tentativa de golpes usando nome de facção. Isso mesmo, usando-se de nome de facção. Polícia Civil de Crateús tem recebido muitas ocorrências da população sendo ameaçada via áudio de WhatsApp por supostos membros de facção, fazendo solicitações em dinheiro. Esse tipo de crime também já foi registrado em outras cidades. Conforme informado pela polícia, os criminosos se passam por integrantes de facções atuantes no estado aqui do Ceará, fazendo solicitações em dinheiro. A razão é porque a vítima estaria ajudando a polícia no combate à ação criminosa do grupo, ou supostamente estaria atrapalhando o seu serviço. Eles dão um comunicado que se a vítima não entrar em contato com eles, homens armados chegarão em caminhonetes para matar toda a família, dentre outras ameaças. O alerta da polícia é para que as pessoas não acreditem no que dizem os criminosos, pois tudo se passa de um golpe para levar dinheiro, tentar dinheiro das vítimas. Um dos reconhecimentos do golpe é que, das características do áudio, aqui chama a atenção inicialmente é o sotaque do criminoso,
de fora do Ceará, possivelmente até de outro estado, Pernambuco. A orientação é não repassar dinheiro aos criminosos e registrar a ocorrência na delegacia ou pela internet. A vítima deve reunir todas as informações sobre o caso, como imagens das conversas, por mensagens de áudio, contato do celular do criminoso, a conta fornecida pelo bandido para ajudar na investigação. Ou eu vou mais longe, você simplesmente bloqueia, deixa pra lá, não dá trela. Tem muito gaiato entrando aí nesse tipo de golpe, querendo te usar, querendo receber algo de você. E se você abrir mão e pagar uma vez, ele vai ficar sempre entrando em contato com você, te amedrontando e pedindo ainda mais dinheiro. 11 horas 46 minutos, 11h46, é o seu programa Direto ao Ponto, até meio-dia aqui pela sua CN Mix, direto do município de Novo Oriente. Foram aí as mensagens, ou seja, as notícias, informações da área policial. Qualquer outra informação a gente retorna aqui para deixar você bem informado. Rádio CN Mix. Onze horas 47, nós vamos trazer agora as informações da área esportiva. Antes disso, mais uma, vamos trazer essa daqui. BRICS aprova a entrada de mais 6 países no bloco. Vamos conferir qual foram os 6 países aí, portanto, né, que estão aí fazendo parte agora do bloco aí dos BRICS. Vamos à matéria. Ao fim de mais uma cúpula do BRICS, os países membros aprovaram a entrada de mais 6 nações ao bloco, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, passam a fazer parte do BRICS Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. Esse é um dos acordos do bloco formalizado na Declaração de Joanesburgo. O documento, com 94 itens, foi divulgado nesta quinta-feira no encerramento da cúpula. Ao fazer a declaração final à imprensa, o presidente Lula agradeceu ao presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, deu boas-vindas aos novos membros e destacou o aumento do poder político e econômico do BRICS. É com satisfação que o Brasil dá as boas-vindas aos BRICS. Agora, o PIB dos BRICS eleva-se para 36% do PIB global em paridade de poder de compra e 46% da população mundial. O BRICS continuará aberto a novos candidatos e para isso aprovamos também critérios e procedimentos para futuras adesões. Ainda na declaração de encerramento, Lula deu boas-vindas de forma especial à Argentina, em nome do presidente Alberto Fernandes. Dedico uma mensagem especial ao querido Alberto Fernandes, presidente da Argentina e grande amigo do Brasil e do mundo em desenvolvimento. Continuaremos avançando lado a lado com nossos irmãos argentinos em mais um fórum internacional. Seguiremos defendendo temas com impacto direto na qualidade de vida de nossas populações, como o combate à fome, à pobreza, à desigualdade e a promoção do desenvolvimento sustentável. O documento cita que os países reunidos chegaram a um consenso sobre os principais critérios e procedimentos para a entrada de novas nações ao bloco, que passa a ter 11 membros em 2024. Os 5 líderes da cúpula também instituíram a criação de um grupo de trabalho para estudar a adoção de uma moeda comum do BRICS. Ainda na Declaração de Joanesburgo, os países membros se comprometem a reduzir a emissão de gases poluentes e combater a crise climática. Durante o diálogo de amigos do BRICS, evento final com os líderes, Lula destacou a importância dessa união de forças para repensar modelos de financiamento
comércio e desenvolvimento. Transição energética não pode reeditar a relação de exploração do passado colonial. Precisamos de soluções que diversifiquem e agreguem valor à produção de países em desenvolvimento. O sinal mais evidente de que o planeta está se tornando um lugar mais desigual é o crescimento da fome e da pobreza. Isso é inaceitável. As emissões de 1% mais rico da população mundial são 100 vezes maiores do que as de 50% mais pobres. O documento assinado durante a 15ª cúpula do BRICS ainda faz um apelo aos países desenvolvidos para que preencham as lacunas pendentes nos países em desenvolvimento nas ações de combate às crises climáticas. Os líderes reforçaram o compromisso com os direitos humanos e defendem uma reforma abrangente da ONU, incluindo o seu Conselho de Segurança, para se tornar mais democrático, representativo, eficaz e eficiente e aumentar a representação dos países em desenvolvimento nos membros do Conselho. Os conflitos e as tensões mundiais também foram mencionados na Carta Comum, com destaque para a guerra na Ucrânia. Foi defendida a busca pela solução dos conflitos por meio do diálogo e da diplomacia. Também foi demonstrada preocupação com o agravamento da violência no Sudão, a crise político-humanitária no Níger e a ocupação israelita nos territórios palestinos. A Declaração de Joanesburgo ainda menciona cooperações em diversas outras áreas: ciência, tecnologia e inovação, agricultura, saúde, cultura, comércio, entre outras. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Obrigado, Sayonara, por essas informações. Aí, né, o bloco dos BRICS se fortalecendo. 11h52, vamos aí à área esportiva. Falando, o Brasil perde para a China no Mundial de Futebol para Cegos na semifinal. O sonho de mais um título mundial para a seleção brasileira de futebol de cegos foi adiado. O Brasil perdeu para a China na semifinal e vai disputar o bronze. Nas últimas 2 edições de Mundial, brasileiros e chineses haviam se cruzado nas semifinais. E em ambas deu Brasil. Só que desta vez o panorama foi diferente. As duas seleções travaram um jogo duro, que permaneceu empatado sem gols até o fim. A decisão da vaga na final foi então para a disputa de penalidades. Aí, os chineses levaram a melhor por 2-0 e se vingaram das 2 últimas derrotas. A final do Mundial de Cegos será contra a Argentina. O Brasil vai lutar pela medalha de bronze contra a Colômbia. Os jogos acontecem na sexta-feira. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo. Obrigado, Rodrigo, por essas informações. Falando de Fluminense, que enfrenta o Olímpia pela Libertadores no dia de hoje. Começa nesta quinta-feira, às 9h30 da noite no Maracanã, a batalha do Fluminense para chegar às semifinais da Libertadores da América. O adversário é o Olímpia do Paraguai, que eliminou o Flamengo nas oitavas e foi o líder do Grupo H com 4 vitórias e 2 empates. A boa campanha paraguaia dá direito ao time do técnico Arce, que brilhou como lateral no Palmeiras e no Grêmio, a decidir a vaga na próxima semana dentro do estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Para este primeiro jogo no Rio de Janeiro, os paraguaios devem jogar mais retrancados e buscar o gol nas bolas aéreas, ponto forte do Olímpia, que já conquistou a Libertadores em 3 ocasiões. Já o Fluminense, de posse e do toque de bola, vai ter o apoio de quase 60 mil torcedores na busca pelo sonho da primeira Libertadores. O técnico Fernando Diniz deve escalar um time já sabido de cor. No gol, Fábio. Na lateral direita, Samuel Xavier. Dupla de zaga, Nino e Felipe Melo. Na lateral esquerda, Diogo Barbosa. No meio de campo, André, Lima e Ganso. No ataque, John Arias, Keno e Germancano. A única baixa no tricolor é Marcelo, além de estar suspenso por 3 jogos pela Conmebol por pisar na perna do zagueiro Luciano Sanches do Argentinos Júnior. O lateral recupera-se de uma lesão muscular na coxa esquerda. A Rádio Nacional transmite Fluminense e Olímpia a partir das 9h15 da noite, com a narração de André Luiz Mendes, os comentários de Valdir Luiz e a reportagem Um Plantão com Bruno Mendes. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo. Valeu, Rodrigo, obrigado por essas informações aí de Fluminense. Agora vamos conferir os resultados de ontem. Tivemos também Série B.
E vamos começar com Série B do Campeonato Brasileiro. CRB e Avaí empataram em 1-1. A Chapecoense foi até o interior paulista e venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-1. Taça Libertadores da América, o Palmeiras foi até a Colômbia e praticamente definiu classificação para as semifinais do torneio ao golear o Deportivo Pereira por 4-0. Copa Sul-Americana, usando um time alternativo, o Botafogo ficou no empate com Defensa e Justiça da Argentina em 1-1. Nesta quinta-feira, a Rádio Nacional transmite a partir das 9h15 da noite Fluminense e Olímpia, jogo de ida das quartas de final. Um dos nomes que pode ajudar o Fluminense nessa decisão contra os paraguaios é o atacante John Kennedy, que aos poucos vem evoluindo, segundo o técnico Fernando Diniz. Está num período de crescimento constante e ele está ganhando espaço dele. É isso que eu tenho para te dizer. Tá todo mundo contente com o John, muito merecimento. Está tendo atitudes muito profissionais desde que ele retornou nesse ano e está começando a colher o fruto de muito trabalho que ele fez durante do início dessa temporada. Pela Copa Sul-Americana, 3 brasileiros em campo. Teremos o duelo América Mineiro e Fortaleza e o São Paulo vai até o Equador para enfrentar a LDU Quito. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Valeu, Bruno. Obrigado por essas informações aqui dentro do seu programa Direto ao Ponto. Ontem, né, nem falar muito, 3-0 só no início do primeiro tempo. Depois aí o Palmeiras retornou, ainda fez mais um com um gol aí do Rony, né, que jogou muito bem aquela partida. E eu, como vascaíno, estava pensando pelo menos no empate ou pelo menos um jogo duro, para que só assim o Palmeiras poupasse alguns jogadores para o jogo de domingo contra o Vasco da Gama, coisa que eu acho que dificilmente o Abel vai fazer, até porque esse jogo aí da quarta-feira que vem já está bem garantido, bem já não tem dúvidas de que o Palmeiras vai ganhar novamente e pode entrar com qualquer time, seja ele reserva ou principal. São 11h57, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a você que ficou com a gente desde as 10 da manhã aqui em mais um programa Direto ao Ponto. A comunicação e mixagem desse amigo de vocês, Claudemir Nunes, prometendo voltar na segunda-feira, né? Amanhã é sexta, amanhã a gente tá de selva e não vamos estar aí junto com vocês aqui em mais um Direto ao Ponto. Logo mais à tarde tem um Forró com Conrado. A todos um super abraço, um ótimo final de semana, uma ótima sexta, um ótimo fim de tarde. Obrigado a todos. E segunda a gente retorna com mais um Direto ao Ponto aqui pela sua CN Mix, se assim Deus nos permitir. Um abraço a todos e até a próxima.